Vamos ver alguns comandos básicos, como fazer uma linha, fazer um retângulo, copiar linhas e outros. Vamos até o ícone superior esquerdo do A vermelho, clicamos em New. Vamos na pasta Style Settings, Manufacture Metric, Open. Mudamos para a aba Model. Vamos utilizar o comando Line. Clicamos no ícone Line. Podemos fazer de duas maneiras. A primeira maneira é clicando na tela, levando o cursor para o lado que você quer fazer a linha. Ali no momento ele me diz a coordenada polar e o ângulo que é 0. Se eu colocar o cursor para cima, ele me dirá que o ângulo é 90, para o lado oposto do 0, do 180 e para baixo 270. Vamos fazer uma linha com uma distância qualquer no ângulo 0. Para finalizar o comando, dê um Enter. Agora podemos fazer uma linha com outra opção. Clicamos na tela, vamos colocar o cursor para a direção, no caso aqui é 0, vamos digitar 100. Enter, Enter para finalizar, construir uma linha de 100. Podemos fazer com o comando linhas vários objetos, como box, triângulos e etc. Vamos fazer um retângulo com o comando Line. Então, vou usar 150 na direção 90, dou Enter. Voltando na direção 180, vou usar 100. Para fechar, vou usar o 150 para a direção 270. Enter para sair, o retângulo feito. Agora vamos utilizar o comando retângulo para fazer retângulos. Clicamos num ponto na tela e clicamos em outro ponto para fazer o retângulo de forma sem medidas, utilizando os pontos opostos. Ok, retângulo feito. Agora vamos fazer um retângulo com medidas. Clicamos na tela e selecionamos a medida em X primeiro, que é ali onde está azul, né? Podemos digitar aqui 100, dou um Tab e digito aqui, por exemplo, 50 e dou um Tab de novo e Enter. Ele desenhou um retângulo com 150 e 50. Também temos o comando Copy, que é este aqui, o ícone. Clicamos no comando Copy, selecionamos primeiro o objeto, damos Enter para ele entender o objeto selecionado. Clicamos no ponto de referência para copiar o objeto. No caso ali, o símbolo quadrado verdinho é o endpoint. Vou clicar. Apareceu de novo, quer dizer que está em outro endpoint. Clicando, ele vai fazendo cópia, múltiplas cópias. Posso clicar no lugar sem o ícone do endpoint. E para finalizar o comando, dou Enter. Fiz 3 cópias a partir de um retângulo. Quando seleciono, ele seleciona todas as entidades do retângulo. Dou um ESC para tirar a seleção. Por exemplo, vou fazer uma funcionalidade do comando Trim. O comando Trim é um comando que corta elementos que estão um dentro do outro. Por exemplo, vou cortar essa parte desse retângulo que está dentro desse outro retângulo maior. Então eu seleciono os objetos para fazer o trim. Costumo selecionar todos, é a maneira mais difícil de errar. Dou um Enter, clico nos objetos que vão sumir.
Olha lá, ele já, quando eu posiciono em cima, ele já mostra em cinza que vai sumir. Então vou clicando em todos que eu quero retirar. Por exemplo, ficaria um objeto assim. Dou Enter para finalizar. Como apagar um objeto? Posso simplesmente selecionar o objeto abrindo um retângulo da esquerda para a direita. E apertar a tecla Enter. De novo. E posso utilizar o botão, esse botão aqui, Erase. Clico no ícone, ele pede a seleção do objeto, seleciono o objeto e ele ainda mantém a seleção. Eu posso continuar selecionando objetos. Selecionei vários objetos. Ele me fala ali quantos objetos selecionei, né? Total de 3. Dou um Enter, ele apaga os objetos. Então, também tenho comandos de rotação, né? Que é o Rotate. Vou fazer uma demonstração. Se eu manter o cursor do mouse em cima de qualquer ícone por um tempo a mais, ele mostra ali tipo um help, né? É um recurso bem interessante dessa versão. Nas versões anteriores, algumas anteriores não existia. Então cliquei lá no Rotate, vou rotacionar esse retângulo aqui. Seleciono abrindo uma caixa da direita para a esquerda. O objeto fica todo em azul. Dou um Enter para ele saber que essa é a seleção que eu queria. Uso um ponto de referência para a rotação. Posso utilizar esse ponto aqui para a rotação, por exemplo. E aí eu vou movimentando com... Ele vai seguindo o cursor do mouse. Quando aparece ali a linha tracejadinha verde, quer dizer que ele está dentro dos eixos, né? De 90 em 90 ele utiliza esses eixos. Então, se eu quero manter essa rotação, eu clico na tela. Aí ele entende como eu finalizei o comando. E aí foi rotacionado o objeto. Eu também tenho o comando Move, né? Posso mover um objeto. Né? O ícone desse comando é esse aqui, com as setinhas para todos os lados. Selecionei o objeto, dou Enter. Ele sabe que finalizei a seleção. Agora a próxima opção é usar uma base. Né? Então clico no objeto, em qualquer ponto ou até mesmo na tela. E se eu quiser mover dentro dos eixos, eu vou esperando aparecer a linhazinha verde tracejada. Né? Tenho como mover com distâncias. Por exemplo, eu vou mover nesse sentido 180. Vou colocar uma distância aqui de 100, por exemplo. Vou dar um Enter. Olha, ele moveu 100 para o sentido 180. Eu achava que não era suficiente. Eu quero retornar esse comando. Então eu posso usar o comando undo, que é simplesmente você escrever U e selecionar aqui, ó, undo, e dar Enter. Aí ele executa o comando. Temos também mais uma opção para o comando undo. Vamos fazer um exemplo. Vou apagar esse retângulo primeiro. Selecionei ele, dei um delete. Agora vamos até essa barrinha aqui em cima e apertamos na setinha para a esquerda. Ele retorna o último comando